Olá, graça e paz. É uma alegria poder voltar a falar com você através deste canal. Quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 18 ao 23, onde nós vamos estudar nessa oportunidade. Estamos refletindo nessa carta e versículo a versículo, vídeo a vídeo, nós vamos estudando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero convidar você a acompanhar comigo, dar continuidade a esse estudo. A mensagem de hoje, nós temos por tema, Jesus garante a nossa vitória. Você crê nisso? Amém? Essa é uma oportunidade de você querer buscar a presença de Deus, porque Jesus está presente em nosso meio, Jesus garante a nossa vitória, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso libertador, Jesus é o nosso reconciliador. É sobre isso que nós vamos ver nessa oportunidade. À medida que avançarmos, você vai acompanhar, se você quiser usar a sua Bíblia, é muito importante, abra ela no capítulo 1 de Colossenses. E para iniciarmos, eu vou ler o verso 18, que diz assim: Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Louvado seja a Deus. Neste texto nós aprendemos que Jesus garante a nossa vitória, porque Ele é o cabeça da igreja. Eu gosto de pensar da seguinte maneira. Às vezes nós encontramos uma pessoa que perdeu um braço, uma pessoa que às vezes perdeu uma perna, ou até duas pernas, dois braços, mas ninguém consegue imaginar uma pessoa andando por aí sem a cabeça. A igreja do Senhor Jesus, aqueles que têm compromisso com o Senhor Jesus, precisa de Cristo como cabeça. Jesus, sendo cabeça da igreja, ele garante para nós a vitória. Ele garante para nós a presença de Deus nas nossas vidas. O texto fala que ele também é a cabeça do corpo. Nós precisamos entender qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. Nós somos parte desse corpo. O corpo precisa estar saudável. O corpo precisa de caminhar aonde a cabeça manda ele ir. Jesus disse que ele é a cabeça do corpo. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, diz: sem mim, nada podeis fazer. Precisamos de Jesus. Se queremos ser cristãos vitoriosos, abençoados, nós precisamos de Jesus como cabeça, como guia, como aquele que nos direciona os passos, aquele que orienta as nossas vidas, aquele que nos mostra o caminho, porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos de Jesus, porque ele é o cabeça da igreja. O versículo 19 diz assim: porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. A segunda lição que esse texto nos ensina: Jesus garante a nossa vitória porque Ele é Deus conosco, Ele é Deus encarnado, Ele está presente na vida da igreja. A igreja do Senhor não está sozinha nessa terra. A igreja do Senhor nunca esteve sozinha e nunca vai estar sozinha, porque Jesus, Ele está presente no nosso meio. Foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ou seja, Jesus é completo, ele é o Deus encarnado, ele está presente, ele caminha presente com a igreja. A igreja não está caminhando mais ou menos, ou mediano, ela está completa, se ela tem Cristo como seu Senhor. Por isso eu desafio você a ter Jesus como seu Senhor, a ter Jesus como seu pastor, a ter Jesus como quem orienta a sua vida. Não sei como está o seu coração, não sei se você já entregou a sua vida nas mãos de Jesus, mas este texto fala que Ele é Deus conosco, que Ele está presente. E se nós queremos viver de maneira vitoriosa, nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. A terceira lição que nós aprendemos
Jesus garante a nossa vitória porque Ele é o nosso reconciliador. Olhe comigo o versículo de número 20. Diz assim: e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Eu acho interessante pensarmos neste modo de reconciliação proposto por Jesus. Normalmente, quando alguém quer fazer uma reconciliação entre dois irmãos que não combinam, ou entre um pai e um filho que não combinam, entre alguém da família, entre dois colegas de trabalho, a gente faz algumas coisas. Promove uma festa, faz uma viagem, tira férias para ir ao encontro. São coisas dessa natureza, são coisas festivas que nós usamos. Mas a proposta de Jesus, o que ele fez, é uma coisa extraordinária. Para nós é extraordinário, para ele foi doloroso. O texto diz que ele, havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. É interessante pensar que o instrumento que Jesus usa para reconciliar o homem com Deus são dois instrumentos que normalmente nós pensamos nele como guerra. É o sangue derramado, é a cruz para ser crucificado. Mas Jesus diz que esses são os instrumentos que ele usou, essas são as ferramentas que ele usou. Então é no sangue de Jesus que nós vamos encontrar paz em Deus. É pela cruz que Jesus sofreu que nós vamos encontrar a paz com Deus. Ele garante a nossa reconciliação, a nossa vitória. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos separados de Deus, porque a Bíblia diz lá no livro de Isaías que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus veio para reconciliarmos cada um de nós com Deus. Por isso eu convido você a olhar para Jesus, a olhar para seu sangue derramado, olhar para a cruz onde ele foi maltratado. E assim você encontrar uma oportunidade de reconciliar com Deus. Porque dinheiro, obras, sacrifícios, tudo que você fizer, você faz para você mesmo. Aproximar de Deus, ser aceito por Deus, ter os seus pecados perdoados por Deus, você só vai conseguir através da reconciliação que Jesus é o único capaz de fazer. Por isso, a nossa salvação, ela depende única e exclusivamente de Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe outro meio, não existe outro recurso. A única maneira de sermos salvos é colocando as nossas vidas nas mãos de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O único que venceu a morte, o único que garante para nós a vitória. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra de Deus revelada a nós, que traz conforto para os nossos corações. E a quarta lição que eu quero compartilhar com você: Jesus garante a nossa vitória porque Ele é quem pagou a nossa dívida. Versículo de número 21 diz assim: a vós também, que no passado erais estrangeiros e inimigos no entendimento, por causa das vossas obras más. Nós só conseguimos fazer obras más. O homem sem Deus não consegue produzir boas obras. Ele só produz obras más. Mas o texto diz que nós éramos estrangeiros, nós éramos inimigos e nós tínhamos uma proposta de produzirmos obras inúteis, maldosas, sem vida. O que poderíamos traduzir o jeito que era a nossa vida? Fracassado, derrotado, sem esperança. Poderíamos pensar no ser humano desse jeito. E podemos pensar no ser humano assim ainda hoje, se a vida dele ainda não está nas mãos de Jesus Cristo. Mas por causa de Jesus,
por causa do preço que ele pagou, por causa da dívida que nós tínhamos com Deus, que foi paga por Jesus. O homem pode ter um passado mais tenebroso, mais sujo, mais imundo de todos. Se um dia, ao ouvir o Evangelho, ele entendeu que a única esperança dele é Jesus, e ele arrependido, agora ele prostra diante de Jesus e o confessa como Senhor e o Salvador, a dívida dele é paga, o preço é pago por Jesus. E quando Deus olha para aquele homem que outrora era imundo, era fracasso, era derrota, Deus agora não vê mais aquele fracassado, aquele derrotado. Deus olha para ele e vê uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus, que ele pagou a nossa dívida. Dando continuidade, Jesus garante a nossa vitória. É isso que nós estamos falando para você. Por quê? Porque ele é o nosso resgatador. Olha comigo o versículo de número 22. Agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Eu acho interessante olhar para este texto e ver quanta bondade que existe em Jesus, quanto amor que existe em Jesus, para nos reconciliar, para fazer parte do corpo dele, fazer parte da igreja dele, ele tem que morrer. E quando ele vai na cruz para morrer, ele vai ali para tirar cada um de nós do lamaçal do pecado, para tirar nós do poço da perdição e nos levarmos até Deus, a operação resgate. Deus, através de Jesus, resgatando o pecador, transformando o seu coração. Louvado seja Deus que um dia ele fez isso na minha vida. E o meu desejo é que ele faça isso na sua vida também. E para nós concluirmos, em último lugar, Jesus garante a nossa vitória, porque ele nos desafia a prosseguir. Ele é tão bom para nós, que ele tem um desafio para nós. Ele fala assim, olha, eu fui lá, busquei você, tirei você da perdição, mudei a sua história, tirei a sua roupa suja e vesti você de limpo, coloquei você na presença de Deus. Agora, eu vou te capacitar para você prosseguir como soldado deste exército. Olha comigo o que diz o versículo 23. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo conclui essa oração que ele começou no versículo 9, e estendeu até no 23, dizendo para nós assim, olha, Jesus fez tudo, você não teve que fazer nada, absolutamente nada, até mesmo porque você estava morto nos seus delitos e pecados. Mas agora que ele lavou você, agora que ele ressuscitou você, agora que ele deu vida para você, ele tem um desafio. E você precisa aceitar esse desafio. Ele desafia você a prosseguir. É uma maneira de Jesus garantir a nós a nossa vitória, nos desafiando a prosseguir. A cada dia, todos os dias que amanhece, todos os dias que anoitece, todos os dias que vivemos, cada ano da nossa vida, cada segundo das nossas vidas, de agora em diante nós precisamos viver para Jesus. Nós não podemos servir a dois senhores, já disse Jesus lá no Evangelho de Mateus. Servir a Deus e ao dinheiro. Seguir a Deus e às riquezas. Servir a Deus e ao mundo. Não, é Jesus ou Jesus. Não existe meio termo, não existe outro caminho. O único caminho é Jesus.
A única esperança é Jesus. A única saída é Jesus. O único que pode salvar é Jesus. Jesus, ele garante a vitória. Ele caminha conosco. Ele veio aqui viver no nosso lugar, experimentar as nossas dores, sofrer em nosso lugar. E ele agora está dizendo, meu filho, eu resgatei você. E eu tenho um desafio para você. Permaneça firme. Vai vir dias difíceis? Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O apóstolo Paulo, refletindo sobre essas aflições da vida, ele fala assim que isso aqui é leve e momentânea tribulação. Por que Paulo diz isso? Ele está dizendo para nós que isso aqui não pode ser comparado com a glória revelada na eternidade por Cristo. Nós, como igreja do Senhor, precisamos perseverarmos. É o desafio nosso perseverarmos. Olhando mais uma vez para o texto, ele fala que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho. Talvez você parou para ouvir esta mensagem e já faz um tempo que você não participa de um culto, que você não vai na igreja, que você não convive com seus irmãos. Eu quero desafiar a você a voltar para a presença do Pai. Permanecer firme. Jesus garante a nossa vitória. E Ele garante até a condição para que nós permaneçamos firmes. Porque Ele deixou o Espírito Santo para ser o nosso Consolador. Se estamos em Cristo, nossa vitória já está garantida. Precisamos então apenas seguir em frente, na certeza de que nós não estamos sozinhos, porque Jesus está caminhando conosco. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus guie os seus passos. Ore comigo neste momento. Querido Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado por abrirmos, ó Pai, o Teu livro santo, onde podemos refletirmos na bendita palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, todos aqueles que porventura um dia saiu da casa do Pai, que ao ouvir essa palavra eles possam voltar e reconciliar com o Senhor, porque Jesus garante a nossa vitória. Eu oro em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Um forte abraço.